Neemias, capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquebuquias e Uni, e os seus colegas levitas, descendentes de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatas, e Jonatas foi pai de Jadua. Chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote: Meraías. Grupo de famílias: Seraías. Sacerdote: Ananias. Grupo de famílias: Jeremias. Sacerdote: Mesulã. Grupo de famílias: Esdras. Sacerdote: Joanã. Grupo de famílias: Amariá. Sacerdote Jonatas. Grupo de famílias: Maluque. Sacerdote José. Grupo de famílias: Sebanias. Sacerdote Adna. Grupo de famílias: Arim. Sacerdote Eucai. Grupo de famílias: Meraiote. Sacerdote Zacarias. Grupo de famílias: Ido. Sacerdote Mesulã. Grupo de famílias: Gineton. Sacerdote Zicri. Grupo de famílias: Abias. Sacerdote desconhecido. Grupo de famílias: Miniamim. Sacerdote Piltai. Grupo de famílias: Moadias. Sacerdote Samua. Grupo de famílias: Bilga. Sacerdote Jonatas. Grupo de famílias: Semaías. Sacerdote Matenai. Grupo de famílias: Joiaribe. Sacerdote Uzi. Grupo de famílias: Gedaías. Sacerdote Calai. Grupo de famílias: Salai. Sacerdote Eber. Grupo de famílias: Amoque. Sacerdote Asabias. Grupo de famílias: Euquias. Sacerdote Netanel. Grupo de famílias: Gedaías. Registro das famílias de sacerdotes e de levitas. Foi feito um registro dos chefes das famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Divisão de serviços no templo. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em 2 grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Inauguração das muralhas.
Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificavam-se a si mesmos e também purificavam o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos Peixes e pela torre de Ananel e pela torre dos Sem, até chegarmos ao portão das Ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então, os 2 grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes, que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores chefiados por Jesraías cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios. E o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. O sustento dos sacerdotes e dos levitas. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas, de perto das várias cidades, as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriam os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias,
todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas, e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte.